Ao fazer um balanço de todas as crises nos últimos tempos, das mais graves até as menos impactantes, o que se percebe é que todos somos surpreendidos a todo instante. As taxações e impostos, por exemplo, são pormenores que pesam no bolso e reduzem o poder de compra. Recentemente, um novo reajuste do ICMS elevou o preço dos derivados do petróleo. Combustíveis e gás de cozinha ficaram mais caros. A população brasileira tem vivido situações difíceis para equilibrar as contas. Poucos estão preparados para enfrentar situações adversas. Outros milhares não conseguem superar o desaquecimento econômico e se deixam levar pelos fatos, sem tomarem nenhuma atitude. Por isso, no programa de hoje, você vai encontrar força e direção para enfrentar e vencer qualquer instabilidade financeira. Olá, que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Hoje, quinta-feira, dia 29 de fevereiro, último dia desse mês. E eu tenho certeza que também pode ser o último dia do teu sofrimento. Você não precisa esperar chegar segunda-feira para a sua vida mudar, não. Você pode, a partir dessa programação, decidir essa transformação. Sabe como? Dando ouvidos a tudo que nós vamos falar e dando atenção ao que você certamente assistirá através dessa programação. O programa Saindo da Crise existe para ajudar você. E eu não sei qual é a sua condição nesse momento, mas eu posso lhe garantir, o Deus que nós cremos e apresentamos a você é um Deus que pode todas as coisas. Basta você depositar nele totalmente a sua fé. À sua disposição, nós deixamos o número da nossa central de atendimento espiritual, 11 3573 3500, por onde você pode mandar a sua mensagem de WhatsApp, e 11 3573 3535, para onde você pode ligar. E se você tiver um computador, você pode acessar Pastor Online, onde você estará tendo todas as condições necessárias para desabafar, falar dos seus problemas e também ser atendido com toda a eficácia. Nós vamos apresentar para você resultados. E o primeiro deles, que é o do Antônio e da Érica, prova a veracidade da palavra de Deus. Acompanhe. Ter mais de um emprego, trabalhar e não receber, ter contas a pagar e não conseguir honrar os compromissos financeiros. Situações constrangedoras e de muitas frustrações vividas pelo Antônio Átila e pela Érica. Olá, sejam bem-vindos. Era uma vida financeira bastante limitada, não é verdade? A nossa vida financeira, antes do pacto com Deus, era limitada, né? A gente trabalhava muito, mas a gente não via fruto do nosso trabalho. Então, eu tinha 2 empregos, trabalhava em 2 escolas diferentes, né? Depois eu fui ser coordenador de uma escola e, mesmo assim, não dava o valor suficiente para a gente se manter bem financeiramente falando, né? Eu trabalhava numa escola que entrava às 6 horas da manhã, saía às 10 horas da noite, fazia hora extra, mas não recebia hora extra. Quando era no final do mês, o dinheiro não chegava até o final do mês. Nós tínhamos muito trabalho, né? A gente trabalhava de segunda a sexta, final de semana a gente fazia alguma coisa extra, mas não tinha o retorno, não via fruto desse trabalho. A gente olhava para a nossa conta bancária, sempre estava no vermelho, a gente sempre precisava entrar no cheque especial, a gente tinha muita dificuldade, muita limitação em pagar o aluguel, pagar a conta de água, pagar a conta de luz. A gente muitas vezes se via no cenário de ter que escolher qual a conta que a gente ia pagar, qual o compromisso que a gente ia honrar. Por causa dessas limitações financeiras, quais os momentos mais difíceis vocês enfrentaram? Nós tivemos 2 momentos muito complicados, 2 momentos que nós podemos dizer assim, o fundo do poço e o alçapão depois do fundo do poço, né?
Nós tivemos, devido a essa falta de dinheiro, esse dinheiro limitado, a gente passou alguns meses sem pagar aluguel. E aí, como é normal de quem está devendo aluguel, o dono pediu o imóvel. Então, nós tivemos uma ordem de despejo. Não tinha, né, a perspectiva de alugar um novo local, até porque esse novo local, para ser locado, precisa de um calção, né, precisa de uma garantia, e a gente não tinha essa garantia. Esse foi um primeiro fundo de poço. Um outro fundo de poço foi que, depois de um tempo, nós começamos a trabalhar junto para um cursinho, né? E aí o curso sempre pagava depois que o curso terminava. Então a gente fazia um curso demorava 3 meses, 4 meses, e o pagamento era no final que esse curso era ministrado. E aí o dono do estabelecimento, ao final do curso, o curso já todo ministrado, disse que não ia pagar. Era final de ano, era momento de renovar o colégio das irmãs dela, então nós tivemos que fazer um empréstimo no banco para poder quitar o ano anterior das meninas para poder matricular no ano seguinte. Então o nosso fundo de poço foi esse calote que nós recebemos de um valor bem considerável, mais de 4 meses de trabalho. Quando foi que a história de vocês tomou um novo rumo? Bom, tudo mudou quando minha mãe, vendo a situação que nós estávamos passando, nos fez o convite para ir à Igreja Universal. E foi justamente por meio dessa aliança com Deus que nós tivemos uma ideia de negócio, né? Deixar de trabalhar para os outros e trabalhar por conta própria, em que nós tivemos a ideia de lançar, de criar o nosso próprio curso preparatório para concurso na área da saúde. A partir do pacto com Deus, vocês conheceram uma verdadeira prosperidade. Quais foram as conquistas? Após o pacto com Deus, nós conquistamos a nossa independência financeira e por meio disso a gente conquistou bens materiais como carro zero, a gente conseguiu comprar à vista, nós conseguimos comprar um terreno para construir a nossa casa de praia. Nós conquistamos também a nossa casa própria, nós temos um espaço em que nós estamos construindo a nossa casa própria, em um condomínio de alto padrão aqui no Ceará. Enquanto essa casa não fica pronta, a gente compramos mais outra casa, também um condomínio de alto padrão, aqui do estado do Ceará, com tudo que você possa imaginar, assim, do bom e do melhor, móveis projetados, piscina. Montamos uma esmalteria no shopping, então com a graça de Deus nós estamos prosperando e melhor do que estarmos só prosperando, nós estamos tendo a possibilidade de ajudar outras pessoas a prosperarem também. Acima de todas as conquistas materiais que nós tivemos, com toda certeza a nossa maior riqueza é ter o Espírito Santo. É ter a certeza de que Ele está nos orientando, nos direcionando, nos guiando nas decisões que nós precisamos tomar no dia a dia, do nosso trabalho, dos nossos negócios, dos novos investimentos que nós estamos fazendo. Sempre a gente tem a orientação de que não olhe para o tamanho do seu problema, olhe o tamanho do seu Deus, que Ele é maior do que qualquer problema. E é o Espírito Santo dentro da gente que nos dá essa certeza. Antônio Átila e Érica, muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Se você também quer alcançar a verdadeira abundância em todas as áreas da sua vida, faça como eles. Participe da reunião da prosperidade com Deus e aprenda a materializar a sua fé por meio desta aliança transformadora. Voltamos ao estúdio com o senhor. Interessante é que ele disse algo muito importante. Você precisa entender que Deus é maior do que a situação que você está vivendo agora, do que o problema que você está enfrentando. Até porque existem pessoas que têm visão do que elas querem, elas imaginam, projetam. Tem gente até que já colocou no papel tudo que ela almeja para esse ano de 2024. Mas não adianta a visão se não houver a disposição de fazer o que é preciso. E que disposição é essa? É a disposição de você lutar, é a disposição de você vir segunda-feira até a reunião da prosperidade com Deus,
é a disposição de sair daqui levando a direção e colocar em prática, é a disposição de não mais se entregar às dificuldades e sim se entregar a Deus, se entregar à palavra de Deus, a palavra que muda a sua vida, que muda a sua história. Meu amigo e minha amiga, nós não estamos aqui apresentando para você fábulas, mas estamos aqui apresentando histórias da vida real, o que tem acontecido com tantas pessoas e que pode, com certeza, acontecer com você também. Nesta próxima segunda-feira, venha receber a direção, venha receber a disposição para você vencer. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas ao cair da tarde e também às 19h30, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Você tem essa chance de colocar os seus pés aqui na nossa catedral e alcançar de Deus a mudança total e completa, não apenas para a vida financeira, mas para o seu interior também, porque talvez você quer que do lado de fora tudo esteja bem, mas de repente o seu problema começa aí, da forma com que você pensa a respeito de si mesmo. Nós vamos agora ao intervalo que fala sobre o elemento da unção que distribuiremos nesta próxima segunda. Destravar, multiplicar e alcançar a tão almejada prosperidade. Um ato de fé capaz de trazer os resultados que você jamais imaginou. Como isso é possível? Através do poder da unção. Se você necessita de multiplicação, caminhos abertos e resposta para a sua vida financeira, venha nesta segunda-feira, 4 de março, e receba o elemento da unção. Um toque de poder para que você alcance êxito em tudo que fizer. Distribuição gratuita do elemento da unção na maior palestra de prosperidade do mundo. E o elemento da unção que está aqui, na minha mão, que você vai receber nesta próxima segunda-feira, eu tenho certeza que servirá para que o jugo, tudo aquilo que o mal tem colocado na sua vida, atrapalhando você, lhe impedindo de avançar, de vencer, de progredir, de prosperar. Talvez você tenha enfrentado aí no seu local de trabalho a imposição de pessoas que deveriam lhe ajudar e só estão se opondo. Seu concorrente que quer lhe prejudicar, alguém que tem inveja da sua vida. E eu posso lhe dizer uma coisa, sabe qual é a característica do invejoso? É querer ser quem você é, ter o que você tem ou estar no seu lugar. O problema não é alguém querer algo parecido, porque fora o que é peça única, muitas coisas são iguais, não é verdade? Mas o problema do invejoso é dizer assim, por que não é comigo? Por que não sou eu? Aquele lugar deveria ser meu. E talvez por esta razão você tenha enfrentado tantas dificuldades e momentos difíceis na sua vida financeira. Aqui está o elemento. Nós vamos dar a você, e onde ele chegar, vai chegar o poder de Deus, o que está trancado vai destrancar, os caminhos vão se abrir e você com certeza vai prosperar. Foi o que aconteceu com a Diane. Acompanhe esse testemunho e daqui a pouco nós estaremos de volta. Meu nome é Diane, tenho 32 anos e sou empresária. Eu conheci a igreja, eu tinha 9 anos de idade, fui com os meus pais. Nós víamos de outra denominação, meus pais eram bem assíduos nessa outra denominação, mas internamente dentro de casa não era uma família feliz. Meu pai perdeu um emprego muito bom que ele trabalhava, nós passamos fome. Foi um período de 2 meses, mas foi um período muito difícil. Eu me lembro que minha irmã estudava numa escola particular, meu pai não teve mais condições de manter, teve que chegar ao ponto de pedir na escola se poderiam deixar ela estudar até ele conseguir melhorar. Então, para ele foi uma humilhação muito grande. Eu, nesse período, eu adoeci, eu desenvolvi uma doença que na época eu teria que tomar uma vacina todo mês para mim ficar bem, que era uma doença autoimune. E meu pai não tinha condições nenhuma. E nós começamos a passar fome a ponto de faltar sal. A gente comia
angu de manhã, angu de tarde e angu à noite. Era angu de todos os modos. Meu pai, vendo a nossa situação, que a nossa vida estava do mesmo jeito, nada mudava, surgiu um desejo, recebemos um convite de um obreiro da igreja, fez um convite e nós resolvemos conhecer a igreja. E eu cheguei à Universal, eu tinha 9 anos. E no primeiro dia, o meu primeiro contato com Deus dentro da Igreja Universal, eu me senti paz, eu senti bem. E eu disse à minha mãe o seguinte, eu falei, eu não quero sair daqui mais, eu quero ficar aqui. Porque ali, no primeiro dia, eu vi a grandeza que eu podia conhecer daquele Deus. Muitas das vezes a gente fala nesse sentido e as pessoas falam, mas como que naquela época uma criança pode sentir isso? Para Deus não importa a idade que a gente vai conhecê-lo. Para Deus importa a entrega que nós vamos fazer naquele momento. Meus pais resolveram entregar a vida para Jesus, se batizaram. Tivemos muita luta, mas aí depois do momento que a gente decidiu, acreditou de verdade que Deus iria mudar a vida, as coisas começaram a caminhar. A doença que eu desenvolvi, ela desapareceu, eu não precisei tomar nenhum medicamento. O meu pai voltou para o emprego que ele trabalhou há 30 anos atrás. Ele foi chamado novamente para a empresa e não foi chamado para ser simplesmente só um empregado na época. Ele foi chamado para dirigir praticamente a empresa. Através do pacto, eu me casei. Hoje eu tenho 8 anos de casada, sou muito bem casada. Através do pacto também eu conquistei a minha empresa. Hoje eu tenho 10 funcionários, minha empresa é muito bem localizada. Hoje, para quem eu trabalhava antes, hoje eles acabam que me vê como concorrente deles, porque graças ao pacto eu cresci financeiramente. A gente é muito reconhecido na região que a gente trabalha. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, a minha família estabilizada, meus pais estão bem. Hoje, o meu maior tesouro é o Espírito Santo. Foi a minha melhor escolha, foi o Espírito Santo na minha vida. E é isso, o pacto com Deus e a aliança transformou minha vida. A Bíblia representa a palavra de Deus e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus e agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Sabe o que o texto sagrado diz? Que ao cair da tarde haveria luz. Em outro texto bíblico, quando enfermos eram levados até o Senhor Jesus, ao cair da tarde, eles eram curados. Ou seja, ao cair da tarde, muitas coisas extraordinárias aconteceram e continuam acontecendo. Por isso que às 18 horas, toda segunda-feira, nós realizamos aqui o Pacto com Deus ao cair da tarde. São 60 minutos. Para você que está aqui perto ou ainda que esteja distante, não importa. 1 hora apenas. 1 hora. Das 18 às 19 horas. E ao término, a imposição das mãos. Para que você tenha uma semana de sucesso, uma semana de vitória, uma semana de prosperidade. É o que nós desejamos. Agora, pense comigo, se é o que eu quero para você, quanto mais Deus, não é verdade? Porém, aquilo, eu não posso fazer o que depende de você. Você precisa dar um passo, tomar uma decisão, chegar até aqui. E daí, então, Deus com certeza faz a parte dele. Muitas pessoas estão chegando às segundas-feiras aqui, alcançando a transformação de vida, recebendo a aliança do pacto.
e nesta segunda você poderá receber a sua. Vamos acompanhar esses testemunhos e daqui a pouco estaremos de volta. Seu nome? Renan. Renan, qual o caminho que Deus abriu através de um pacto que você fez com Deus? Hoje eu tô aqui justamente por um voto que eu fiz lá atrás. Eu sou de Curitiba, não sou daqui de Florianópolis, mas eu vim para cá com um cargo de gestão numa multinacional americana. Já fazem alguns anos que eu trabalho, eu entrei com esse objetivo. Foi sempre um propósito até entrar na companhia. Eu tive um ótimo resultado como consultor na época, né, que eu estava trabalhando como consultor. Fui o melhor do Brasil, enfim. Hoje são mais de 1.000 consultores que atuam no negócio, são 150 na posição que eu estou hoje. E eu vim aqui com um objetivo de gestão e assim, é um testemunho porque não foi fácil. Como estava antes? Antes eu tinha uma visão muito limitada, né? Tanto de crescimento, eu sou engenheiro civil, não atuo na minha área, porque Deus colocou esse trabalho no meu caminho que foi para realmente crescer financeiramente. Hoje eu acho que eu ganho, sei lá, 6, 7 vezes a mais que eu ganharia se eu estivesse atuando na minha área hoje, né? Então, financeiramente e profissionalmente, eu acabei crescendo muito no negócio onde eu estou hoje. Deus abriu os caminhos para você e você tem obtido sucesso na sua vida profissional num ramo que, na verdade, não era o seu de trabalho. Não era o meu. Que nem eu falei, eu sou engenheiro civil de formação, mas eu trabalho hoje no ramo de venda de seguros. E seguro de vida, no momento onde um país onde ninguém gosta disso, né? Não tem muita cultura. E acabei, que nem eu falei, consegui galgar um cargo de liderança hoje na companhia. É uma das companhias que mais paga hoje, enfim. Vem de fora, estamos crescendo, estamos num projeto de expansão maior ainda, e eu estou no caminho, e assim, com Deus meu parceiro, né? Ele é meu sócio e acho que daí não tem como dar errado nunca, né? E vai acontecer muito mais na sua vida, pode crer. Deus abençoe. Como é que é o nome da senhora? Francisca. Vindo segunda-feira, Francisca, pegando firme com Deus, obedecendo direitinho, o que o Senhor fez na sua vida? Pastor, eu trabalho com vendas. E há 3 meses eu não vendia nada. Absolutamente nada. Eu saía para vender nada, era por telefone, não vendia nada. Depois do pacto, da aliança com Deus, eu vendi em um dia o que era para 2 meses. Quer dizer que antes do pacto, tudo amarrado, tudo travado. Eu pensei em desistir. Aí, quando eu vi que ia ter o pacto com Deus, não, vou aproveitar essa oportunidade. É a minha oportunidade de alavancar as vendas, porque não está dando. Compensa essa pessoa que está ouvindo a rádio, assistindo pela TV, vir fazer o pacto, Francisco? Eu sou prova disso, pastor. Compensa, com certeza. Muito mais vai vir na sua vida. Bem forte para o nosso Deus e Pai. Seu nome? Henrique. Seu? Osana. Qual foi a vitória depois de fazer aliança com Deus? Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu passei muita dificuldade com os meus pais. Meu pai pegava papel na rua, papelão. A minha mãe era doméstica. Então, a gente veio de uma família muito, muito miséria total. E chegando na Universal, a gente chegou, na verdade, precisando de uma cesta básica, porque a gente não tinha o que comer. E assim foi por muito tempo, e até que, na verdade, a gente conheceu e começou a plantar semente. Aí a gente, na verdade, casei, mas daí a gente acha que vai ser tudo fácil, e não é. Aí veio outras lutas e outras dificuldades quando a gente casou. Fala aí um pouquinho. Eu fiquei desempregado, ela também ficou desempregada e a gente não tinha aluguel para pagar, tinha as contas para pagar que vinha a conta e a gente morava numa casa de 3 cômodos, de frente de uma escola. A gente teve a ideia de fritar risoles, que era o salgado mais fácil de fazer para vender para as crianças da escola. E ali Deus foi dando a direção, mas chegava na hora do almoço, a gente falava, tomara que sobre um salgado para a gente poder dividir, para a gente poder almoçar. Tinha dia que nem sobrava de tanto que a gente vendia, que a gente queria guardar o dinheiro para poder sobrar, para a gente poder comprar mais, investir mais, para poder mudar um pouquinho a situação de vida. Daí foi assim que a gente começou a fazer o pacto com Deus daí. E hoje? Deus é maravilhoso, né? Em primeiro lugar é Ele morar dentro da gente. Depois o resto tudo vem. E a gente hoje, graças a Deus, está com a 2ª loja nossa, no ramo de joalheria. Para quem não tinha o que comer, bispo, a gente hoje mexe com ouro, com diamante, coisa mais natural para a gente. A gente fala que todo esse aprendizado que a gente levou é para glorificar a Deus. Começaram pequenininho. Muito. E graças a Deus hoje a nossa loja está aí, recém-inaugurada, num grande shopping no interior de São Paulo. Tudo dando certo? Muito. Miséria hoje acabou? Acabou. Para quem esperava o risole sobrar para almoçar, hoje a gente administra ouro, diamantes, esmeraldas. Deus transformou a nossa vida, tanto espiritual, financeira, casamento, tudo. Deus abençoe. Graças a Deus. Você já reparou que as pessoas, quando elas dão seus testemunhos, elas falam com propriedade a respeito
daquilo que hoje elas são e aquilo que hoje elas têm. Porque quando uma pessoa mente, ela não consegue sustentar, é ou não é verdade? Tropeça naquilo que fala, ela não passa certeza, segurança, mas quando é verdade, é algo que é um fato, a certeza, convicção nas palavras. E fora, o sorriso de cada uma delas comprova hoje a satisfação de ter uma vida completamente abençoada. Você pode também alcançar o mesmo. Eu gostaria, inclusive, de convidar a todos que estão nos acompanhando agora para esta segunda-feira, às 18 horas, 60 minutos de fé. Eu sei que Deus não precisa nem de 60 minutos para mudar a vida de uma pessoa. Você chegando aqui, colocando os seus pés, é o suficiente, sabe para quê? Para Deus poder abençoar você, agir no teu ser e fazer você entender que a mudança que há tanto tempo você tem buscado, ela acontecerá e acontece naquele momento. Isso, naquele exato momento em que você adentra pelas portas da catedral e então passa a ouvir, a dar crédito àquilo que é pregado. Eu tenho certeza que você vai ser o próximo a dar o seu testemunho. Claro, você tem a opção também de estar às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia e às 19h30. O endereço, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado. Não tem aliança do pacto? Venha recebê-la. Tem aliança? Não se esqueça. Essa aliança não é um presente, mas é um propósito. E por falar em propósito, nós estamos vivendo os 9 domingos das bem-aventuranças e esse domingo será o 9º domingo. Eu gostaria muito que você que está nos acompanhando agora estivesse conosco. Se você desde o início esteve, não esqueça, venha finalizar esse propósito nesse domingo. E se você, por alguma razão, não fez nos 8 domingos passados, esteja neste, 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e de milagres aqui na Catedral. Nós lhe aguardamos. Ficamos por aqui com o programa de hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro. Se o primeiro mês de um ano que você desejou que fosse feliz já trouxe tanta tristeza. O Japão foi atingido por uma série de fortes terremotos. Islândia, um vulcão entrou em erupção. A situação ainda é muito grave no Rio de Janeiro. Já são 11 mortes. O que esperar do segundo e dos próximos meses do ano? Mesmo neste mundo das piores notícias, é possível ser feliz. Aprenda os ensinamentos práticos para a vida, revelados pelo próprio Senhor Jesus, e desfrute na prática de um ano feliz e realizado. Neste domingo, 3 de março, o encerramento dos 9 domingos das bem-aventuranças. Às 7, 9h30 e às 18 horas, em todas as igrejas Universal.